São Paulo Futebol Clube libera o estádio do Morumbi para que a Secretaria de Saúde possa realizar e fazer o que quiser. Muitos campos de concentrações do Brasil depois viraram estádio de futebol. Nos locais que eram campo de concentração no Brasil, você rastreia, você pesquisa e você encontrará. Então a ligação entre prisão e estádio de futebol, ela é muito recorrente. E no futuro, quando o sistema que está aí pronto para reduzir a população mundial, quando eles entenderem que é a hora de começar o abate do gado, não tem lugar mais propício para convidar as pessoas a entrar de livre e espontânea vontade do que o estádio de futebol. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E começou, enfim, as pessoas começam a ser levadas para campos de concentração. Mas quem é que vai voluntariamente para um local desses, se for convidada, por exemplo? Basicamente ninguém. Mas agora, se você substituir essa palavra, essas duas palavras, por uma única palavra, um estádio ou um estádio de futebol, principalmente no Brasil, o país do futebol, o gado que ainda dorme, vai voluntariamente com um sorriso de orelha a orelha no rosto, pois agora chegou a hora de transformar esses locais num local para ser executado o jogo da elite mundial. Assim, conforme uma programação neurolinguística, isso soa muito melhor ao ouvido das pessoas, para eles conseguirem levá-las até lá e fazer muito bem o que eles quiserem. A gente vai esmiuçar isso aqui nesse vídeo, é de extrema importância, por isso eu peço, se você for novo, inscreva-se nesse canal, ative as suas notificações, não importa quanto tempo você está no canal, verifique o sininho se ele realmente está ativado, e caso o YouTube não te mande a notificação dos meus vídeos, venha todos os dias às 9 horas da manhã até aqui no canal, pois essas informações são de extrema relevância, de extrema importância para você entender como é que funciona essa agenda global e como estão andando os fatos agora no ano de 2020. É óbvio que estamos falando disso aqui. Isso aqui é uma carta do jogo feito por Steve Jackson no ano de 1990, que fala a respeito dessa nova ordem secular e de coisas que, de uma forma estranha, ou até mesmo premeditada por ele, começaram a se concretizar anos depois da publicação do seu jogo. E agora nós vemos uma delas ocorrendo no mundo todo e fazendo com que as pessoas não enxerguem o que está acontecendo. Aquilo que foi dito por muitas pessoas há alguns anos atrás, inclusive por mim, que comecei o canal aqui no ano de 2014, nós todos fomos taxados de loucos, lunáticos, teóricos da conspiração. Agora o povo todo preso dentro de suas casas estão observando essa situação acontecendo detalhe por detalhe. Tudo isso é apenas o princípio, o início de tudo. Tudo isso é apenas o começo para a implantação daquilo que eles têm na sua agenda. Tudo isso é apenas o bode expiatório, uma desculpa para conseguir implantar a marca, uma desculpa para colocar, enfim, um único governo nas mãos do único líder mundial, o anticristo, o próprio antimessias. O mundo em caos precisa de uma ordem, precisa de alguém que venha e consiga contornar essa situação e, enfim, implantarem a nova ordem secular. Tudo isso que está ocorrendo é apenas um pretexto para que eles cumpram aí a sua agenda global. Essa matéria que vocês estão vendo aí do lado diz assim: São Paulo Futebol Clube libera o estádio do Morumbi para que a Secretaria de Saúde possa realizar e fazer o que quiser. Ou seja, um estádio de futebol está totalmente entregue aí à Secretaria de Saúde para que eles possam utilizar para o que eles quiserem. Na sequência, em outros estados do Brasil, vemos que o Sport Clube da Bahia também fez isso, liberou. O Botafogo, no Rio de Janeiro, também liberou o seu estádio. E vemos aí também que até mesmo o Corinthians, em São Paulo, tem o seu estádio liberado. Assim todos os outros vão fazer, pois é muito mais fácil, naquele momento que eles precisarem levar as pessoas aí, por duas opções. A primeira, para que controlem e imponham alguma coisa, como por exemplo, isso que vocês estão vendo aí na tela, uma vacinação obrigatória que já foi decretada pelo próprio Bolsonaro. Quando eles quiserem que as pessoas vão lá de boa fé, é fácil, vão até os estádios. As pessoas e os torcedores vão maravilhados. Nossa, eu vou para lá com muito prazer. Se eles abrem uma cadeia e falam vão até lá, ninguém vai querer ir. Como por exemplo, foi o que ocorreu na Austrália, onde eles já colocaram as pessoas em um
campo em uma ilha para prisioneiros, as pessoas que vieram de Wuhan, eles já estão colocando lá. Realmente algo muito, mas muito pesado. Esses tempos que estamos vivendo realmente são pesados. Um cara que a gente tem que dar credibilidade é o Rubens Sodré, pois ele falou sobre isso no ano de 2016, como vocês podem estar vendo. Essa imagem aí do YouTube mostra exatamente a data em que ele falou sobre isso. E eu vou colocar um trechinho do vídeo para que vocês possam ver e entender o grau da situação. Na época de Hitler, na Alemanha nazista, você vê as imagens, elas estão na internet. As pessoas não foram obrigadas a entrar no campo de concentração. Elas fizeram fila e, de forma ordenada, caminharam em direção aos trens para embarcar para a morte de suas famílias. Aquelas pessoas foram de livre e espontânea vontade porque foram convencidas de que era um bom negócio se refugiar da guerra nos campos de concentrações nazistas. Hoje, os campos de concentrações modernos são os estádios de futebol. Mas eles não estão com o nome na placa escrito campo de concentração. Está escrito até arena, que é já um pouco estranho para um estádio de futebol. Arena, mas não campo de concentração. Porque se estiver escrito campo de concentração, as pessoas vão se lembrar da época de Hitler na Alemanha nazista e não vão querer entrar. Mas, escrito estádio de futebol, as pessoas querem pisar no gramado do estádio. As pessoas querem se sentir importantes. E vai ser um estalar de dedo para que pais, filhos, jovens, idosos, todos rumem numa marcha indiana em direção aos estádios de futebol para um fim trágico e terrível. Espero que este não seja o seu caso. Então, com essa programação neurolinguística, nós vemos as pessoas indo até lá. E os fatos são o seguinte: tudo isso começa a correr no mundo. No Brasil, nós vemos aí uma suposta lei marcial, um isolamento compulsório ocorrendo, como já foi dito pelo ministro Sérgio Moro. Mas veja, tudo isso tem uma dinâmica, então tudo isso é através aí de uma atuação progressiva. Se nós percebemos que forem necessárias medidas mais rigorosas, elas vão ser tomadas porque elas têm uma dinâmica. Mas as pessoas compreendem. Eu tenho certeza que essa portaria que nós editamos hoje, o ministro da Saúde e o ministro da Justiça, é algo que vai ser utilizado muito pouco, porque a população brasileira vai perceber a necessidade de que é necessário realmente nós tomarmos medidas para evitar a propagação desse vírus, dessa epidemia. Evitar aqueles cumprimentos, beijinho, aperto de mão, essas coisas. Se você não ficar na sua casa, você será preso e multado. E o que acontece com essas pessoas que são presas? Hoje, aparentemente, temos poucos casos que são divulgados por ele. 600 e poucos casos mais ou menos no dia 20 de março, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Qual seria o motivo de 600 e poucos casos apenas eles estarem liberando à disposição estádios no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia? Qual seria o motivo disso, pois tão poucas pessoas? Qual o grau de lotação desses estádios de futebol? Realmente gigantesco, pois, mais uma vez, estamos apenas no princípio. A partir do momento em que pessoas começarem a descumprir essa lei marcial, que estamos vendo já o início dela aqui no Brasil, é claro que isso tudo são apenas testes para a nova ordem secular. Isso fará com que as pessoas fiquem nesses locais. Essas pessoas sejam guardadas, pois os presídios não vão caber mais ninguém. Então essas pessoas vão ficar em estádios. Estádios sempre foram locais para controle do gado. Além do pão e circo, também existe o aquartelamento. Muitos campos de concentrações do Brasil depois viraram estádio de futebol. Nos locais que eram campo de concentração no Brasil. Você rastreia, você pesquisa e você encontrará. Então a ligação entre prisão e estádio de futebol, ela é muito recorrente. E no futuro, quando o sistema que está aí pronto para reduzir a população mundial, quando eles entenderem que é a hora de começar o abate do gado, não tem lugar mais propício para convidar as pessoas a entrar de livre e espontânea vontade do que o estádio de futebol.
E a FEMA nos Estados Unidos, conforme Donald Trump já acionou, como eu já mostrei aí em outros vídeos, para liberar todo o poder do governo federal, através desse esforço de hoje, estou oficialmente declarando o estado de emergência nacional. Duas grandiosas palavras. Essa ação que estou tomando abrirá acesso a 50 bilhões de dólares. Uma grande e importante quantia para os estados, territórios e localidades em nossa luta compartilhada. A FEMA, além de se utilizar dos estádios também, ela também tem outros locais que mantinham em segredos e que agora estão aparecendo, como por exemplo, lojas dos supermercados, Walmart, como vocês podem ver aí na tela, que eles já utilizam isso há um bom tempo, e agora, com a FEMA sendo aí a autoridade, Donald Trump passando a autoridade para eles vão se utilizar de tudo isso. Estamos vendo aí no mundo uma lei marcial sendo colocada para teste para uma futura implantação da nova ordem secular, do governo, do único líder global ou do próprio anticristo, próprio antimessias. As coisas estão se encaminhando, o cerco está realmente fechando e levando tudo isso nessa direção. Claro que isso pode demorar algum tempo ainda e que, na minha opinião, na minha sucinta opinião, tudo isso que estamos vendo são apenas testes. Eu finalizo esse vídeo pedindo aí o compartilhamento da mensagem, se possível me ajude nessa, deixe seu comentário e mais uma vez, se for novo, inscreva-se aqui nesse canal. Eu acho que as informações passadas nesse vídeo, elas são realmente interessantes e ao mesmo tempo são chocantes, mas isso não é para alarmar e te deixar com medo, apenas antenado do que está acontecendo, pois assim, com os olhos abertos, nós não seremos levados como aquele gado que vai sorrindo para os estádios de futebol. Nós já estamos aí atentos, sabendo o que irá acontecer, e com um passo à frente nesse sistema, nós podemos nos planejar para nos defender a nossa família, e assim é muito válido alertar outras pessoas. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.